A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estava quase esquecendo de gravar o vídeo, porque hoje já é dia 30 de abril, encerrando aí o mês de abril, né? Tinha acabado de chegar da academia e aí já tinha tomado banho, tirado toda a maquiagem. Falei, não vou me maquiar para vir aqui gravar. Vocês já estão acostumados com a minha cara assim, é assim mesmo que eu vou vir gravar. E aí, começando o vídeo da gratidão, já vou começar aí pela gratidão do finalzinho do mês, que é ter começado, iniciado aí, o exercício físico na academia de uma forma mais disciplinada, né? Fazer a inscrição para mim já foi um grande desafio, porque eu achava muitas desculpas, mas eu falei, não, eu vou achar agora a solução, porque Deus tem me cobrado muito o cuidado com o meu corpo, né? Eu tive uma experiência com o Espírito Santo, né? Com o batismo do Espírito Santo, e ali eu me senti muito cansada no meu corpo físico, né? Durante esse processo de oração. Então eu percebi o Espírito Santo se afastar e ele falou comigo, falou assim, o seu corpo não suporta o peso da minha glória. Então eu preciso cuidar do meu templo, porque não é só a mente, né, as questões emocionais que a gente precisa cuidar, mas a gente precisa cuidar também do nosso corpo, para que o espírito tenha liberdade, para que sejamos um templo perfeito para a habitação do Espírito Santo. Então, tomei essa iniciativa, né, é uma das gratidões do mês, ter iniciado aí a atividade física de uma forma mais disciplinada, digamos assim, né, e com um objetivo claro, e eu vou independente das situações, porque, gente, não é fácil, nenhuma decisão é fácil, mas a gente tem que iniciar, e ter iniciado, ter tido a coragem de ir lá me inscrever, já é um grande princípio, e já fui também, já participei de algumas aulas, sou, assim, totalmente um desastre, mas estou indo, né, não sou da turma maromba. Mas vou aprender aí a fazer os exercícios bem direitinho e vou sim, né, ter mais disciplina com o meu templo, porque isso é importante, né, não a nível apenas estético, mas também a nível espiritual e de saúde, né, então esse é um dos motivos de gratidão. A segunda gratidão que eu vou trazer aqui hoje é uma situação que aconteceu no meu serviço. Eu vou linkar duas situações, tá? A primeira é porque a gente tá tão automático, geralmente, vivendo ali as situações, que a gente sempre acha que as pessoas procuram, ainda mais no meu trabalho, né? Eu sempre acho que as pessoas estão me procurando por algum problema a ser resolvido, ou porque elas precisam de alguma coisa. Então, eu nunca recebo, às vezes, os feedbacks... Tem os feedbacks positivos, né? Mas nunca ninguém vem apenas, né, me procurar no meu trabalho apenas por coisas boas. Vem ou porque foi chamado para um grupo, ou porque veio retirar alguma coisa, ou porque tem alguma dúvida, sempre por algum motivo assim. E aí duas meninas, né, duas jovens que estão no grupo, o grupo que eu cuido, né, ali o grupo maternar, grupo de mães. Uma delas, né, as duas foram mães de UTI, são da mesma família, só que uma delas estava nesse processo do bebê estar na UTI, né? Ela era uma mãezinha de UTI, ela ia de manhã e no dia do grupo, que era tarde, que é uma vez por mês, ela participava do grupo. E a gente sempre tem aquele carinho, né, por elas, mas vai tocando a vida, ela participa do grupo. E aí um dia ela, né, e a cunhada apareceram lá com os bebês, e aí eu fiquei feliz, falei, ai, que legal, né? O bebê teve alta, super feliz. Eu falei, mas aí... Inocente, né, gente? A gente tá tão automático. Eu falei, vocês vieram buscar alguma coisa, buscar fórmula? Precisa de alguma orientação? E aí ela falou, não, Cris, eu não preciso de nada. Eu só vim aqui para trazer ele, para você conhecer ele, né? Eu vim aqui apenas para trazer ele, dizer que ele está de alta, não preciso de nada. E aquilo ali me quebrou, né? Eu fiquei muito agradecida. Meus olhos encheram assim de lágrimas, não chorei, me segurei. Mas eu fiquei extremamente feliz. Aquilo mudou o meu dia, mudou a minha visão de muitas coisas e de quanto a gente impacta sim na vida das pessoas e que elas também querem vir trazer motivos de alegria. E aí eu falei, né, partilhei para ela que eu fiquei muito feliz, que realmente eu não esperava, que ela me desestabilizou, né, porque eu não tô acostumada das pessoas virem simplesmente para falar, vim aqui trazer, né, e agradecer o processo que a gente ficou junto. E eu oro sempre, né, eu orei por este bebê, eu sempre peço para que Deus me use,
né, de forma dentro da minha profissão, dentro do meu fazer, que eu venha a ser luz, né, que eu venha a ser uma pessoa que contribui para o outro, ainda que eu não esteja pregando, que eu não esteja ministrando, mas que o meu caminhar, que o meu falar, que o meu cuidado com cada uma dessas pessoas transbordem o amor de Deus. E ali eu recebi também um pouquinho do carinho de Deus no meu trabalho. Uma outra coisa do trabalho que eu também tenho para agradecer nesse mês foi uma ação que a gente fez com pais, e eu vi o quanto nós podemos, né, impactar. As ações intersetoriais têm sido algo de muita gratidão que eu tenho, e eu vejo o mover de Deus e o amor de Deus. E, gente, a cachorrada está polvorada. Não sei nem o nome para dar para isso, mas vai aparecer, não tenho o que fazer, realidades da vida, né? Então essa foi a gratidão. Agora vamos a um filme, né? Vamos descontrair. Eu consegui assistir filme nesse mês e consegui agradecer por isso. E um filme que eu vou indicar é um filme bem... fala sobre a morte, né? Esse processo do luto, mas de uma forma leve e descontraída. O que podemos deixar para esse processo da morte, né? Quando vamos partir, que legado podemos deixar? E tem na Netflix, tá? O nome do filme é A Lista da Minha Vida. Vou deixar a fotinho aqui para vocês. E é um filme muito interessante, eu achei bem legal. É uma forma de trabalhar o luto de uma forma leve e me fez repensar. O que eu estou deixando? Quando eu partir, qual é a imagem que eu vou deixar? Porque a saudade às vezes fica, né? Principalmente para os filhos ali que tá falando a situação. Mas o que vamos deixar? E quando a gente pensa no que a gente vai deixar, eu acho que a gente consegue deixar melhores coisas e não viver a vida tão automática. Só o fato de eu ter parado para anotar as gratidões do mês me fez refletir sobre muitas coisas. E um dia eu vou partir, né? E o que eu tenho deixado? Então esse filme ele foi descontraído, teve momentos ali que eu acabei rindo. É um filminho leve, assim, mas um filminho bem gostoso que faz a gente pensar, né? Então, se puderem assistir, é um filme legalzinho de assistir, tá bom? E agora eu vou trazer um louvor que ficou ecoando na minha vida, né? Que foi um louvor do Baruch, que é aquele: eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor, não posso respirar, não há outro lugar, só em teus braços eu encontro o que eu preciso ter. E é isso, gente, esse mês foi basicamente isso, foi um mês corrido, intenso, mas foi pro braço do Pai que eu corri, e é Ele que me sustenta. E agora vai passar os coletores, né, gente? E eles são fundamentais e essenciais. Então vou deixar passar e retorno aqui o vídeo. Retomando aqui, diminui um pouco o barulho. E aí a gente tava falando do louvor, e é isso, a gente corre para o braço do Pai. E esse mês foi um mês muito corrido. Se eu não tivesse anotado dia a dia a gratidão, talvez muita coisa tivesse passado despercebida. Aqui eu falei algumas coisas, mas todos os dias. Hoje eu estava relendo para poder gravar o vídeo e eu falei quanta coisa incrível aconteceu. Coisas do secreto minha com Deus, que eu não vou vir compartilhar aqui, mas que eu vejo o amor e o cuidado de Deus. Mas uma das coisas que eu já vejo, né, porque eu estou semeando, né, estou aí plantando, né, o bem, eu estou agindo de forma intencional, ainda que eu não esteja vendo, Deus está fazendo, ainda que eu não veja, né, a semente que eu lancei ser germinada em algum momento, talvez eu retorne e veja a árvore que já nasceu, né, e eu posso usufruir da sombra dela. Nós não sabemos, né, mas eu tenho vivido dessa forma intencional, mesmo na correria do dia a dia. Todos os dias eu penso, eu tenho que viver da melhor forma para Deus, e eu vejo as colheitas, né, e esse louvor eu tenho cantado, né, porque é isso, eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem o amor dele eu não posso respirar, ele que me sustenta, porque a vida não é fácil, é uma loucura, mas o Senhor é aquele que nos fortalece e nos capacita. E eu tenho um testemunho nesse mês. Eu estava com algumas questões sobre a bondade humana, sobre o partilhar, o conversar, sobre diversas situações. E o meu esposo acabou perdendo o celular no Uber. E quem pegou esse celular foi uma passageira que atendeu o telefone, né? E falou, não, eu peguei, fiquei, enfim, aconteceu toda uma situação.
Meu marido falou, não, ela não vai mais atender. Eu falei, calma, quieta. E antes mesmo de tudo isso, que eu só vi ele nervoso quando ele chegou em casa, e a gente não conseguiu resolver nada naquele momento, né? E eu só falei assim, Senhor, está no teu controle. Eu já te agradeço pela devolução do celular do meu marido. Isso eu coloquei sem nada acontecer. E, gente, Deus foi tão incrível. A pessoa devolveu, no final ele estava um pouco mais nervoso. Quem conversou fui eu que fiz essa troca, né? Depois ela acabou devolvendo. E a gente acabou conversando, o Senhor me levou a escrever uma carta para ela, enviar um mimo para ela, para agradecer isso, para que ela não perdesse a esperança. O Senhor falou algumas coisas que era para o coração dela. A gente acabou se seguindo na rede social e foi algo assim que foi resposta do Senhor, de tipo, filha, ainda existe bondade no mundo, ainda existem pessoas que se conectam, sabe? Não está tudo perdido. E isso me alegra, porque em meio a tantas tristezas, a tantas coisas que a gente escuta, e sim, isso vai acontecer porque está escrito na Bíblia, que no final dos tempos, o amor se esfriaria, o amor de muitos se esfriaria, mas de muitos, não de todos, né? E é isso, a gente vê muita frieza, muita coisa ruim, porém não é de todos, ainda existe. Elias, né, ele falou, Senhor, eu estou sozinho enquanto profeta, mas não, tinha alguns escondidos ali, clamando ao Senhor, com medo de Jezabel, mas não estavam ali junto com eles, com os profetas de Baal, eles estavam clamando para que uma voz se levantasse, e assim o amor não se esfriou de todo, e quando aconteceu isso, que ela devolveu, nós conversamos, uma pessoa muito gentil, eu pude ver a resposta do amor de Deus, tipo, filha, ainda existe. Existe sempre aquele desejo de corromper. O inimigo sempre vai ter o desejo de corromper a todos, mas a bondade do Senhor no coração de alguns sempre vai prevalecer, né? Então isso para mim foi uma devolutiva. Então que a gente venha semear o bem. E aí eu vou finalizar, né, com um versículo, porque eu acho que a palavra ela sela qualquer coisa, né? Então a gente vai selar com um verso lá de Salmos, né? Salmo 37, o verso 3, que diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Confia no Senhor, é isso, e faz o bem, né? Esse é o nosso papel enquanto servos do Senhor. Confia nele, faz o bem, que a devolutiva vem do Senhor, o cuidado vem do Senhor. Ainda que esse mundo pareça muito perdido, ainda existe bondade. No meio do meu trabalho, daquela loucura, eu achando que as pessoas vêm apenas por interesse, ela veio simplesmente para trazer. E eu falei para ela, você me desestabilizou, meu olho encheu de lágrima, porque eu não estava preparada. Era um dia muito atribulado aquele dia, tava muita loucura, acontecendo muitas coisas. Porém, ali o Senhor trouxe um bálsamo e ela veio simplesmente para me trazer o bebê para conhecer, que teve alta e ela tinha acabado de sair do hospital. E um dos lugares que ela veio foi lá, né, onde eu trabalho, para trazer o bebê para mim conhecer. E isso não tem preço, né? Isso é o que é vínculo, né? É semeadura. Às vezes a gente acha que não, que as pessoas só estão por interesse, né? Que só te olham como um olhar de um serviço. E no seu serviço, né? O Senhor também se faz presente e você acaba sendo visto, né? Então, tudo que você fizer, faça como para o Senhor, né? Confia nele e faz o bem, porque certamente a colheita virá, né? E isso vai ser bálsamo e alegria, e o Senhor se alegrará também com você. Então esse é o vídeo da gratidão. Eu espero que você tenha muitos motivos para agradecer. Se você não conseguiu observar, te convido aí a fazer esse exercício de anotar todos os dias, ao final do dia, um motivo de gratidão. Você vai ver que durante os 30 dias ou 31 dias que você passou aí, quanta gratidão você vai encontrar no caminho. E quando você lê isso, porque a gente esquece, viu? Parece que faz muito tempo. Quando você começa a reler tudo isso, gente, vai dando um quentinho no coração e você fala, nossa, aconteceu tanta coisa boa, e isso te renova, né? Porque senão a gente só fica lembrando das coisas ruins. As coisas ruins deixam marcas. Porém, as coisas boas às vezes passam despercebidas e nós precisamos marcar as coisas boas. E quando a gente registra e anota,
essa coisa boa fica registrada, fica marcada. Então anote, é um exercício aí que faz muito bem e que no momento que você não estiver muito legal, volta lá para ler e eu seguirei fazendo as anotações todos os dias, uma gratidão. Claro que houve um dia que eu não lembrei, mas foi um dia, né? Para quem não anotava nada, esquecer só um de 30, tá no lucro, né? Então vou continuar com essa prática. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha dado para refletir também e principalmente que vocês tenham muitos motivos aí para agradecer, tá bom? Deus abençoe a sua vida e que maio venha ser um ano assim, um mês muito abençoado, muito cheio de gratidões para que você possa louvar cada vez mais o Senhor, tá bom? Deus abençoe a sua vida.